Queridos, nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós iniciamos no domingo passado, a série Resiliência. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, caso você esteja com ela, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Esse texto está no Novo Testamento, é o 8º livro do Novo Testamento. Nós temos lá os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Aí a primeira carta que aparece de Paulo, Romanos, e aí vem 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios. Nós vamos ler nessa carta o capítulo 4, apenas alguns poucos versículos, do versículo 7 até o versículo 9. É um texto conhecido para muitos cristãos, é um texto maravilhoso, inspirador, e eu acho que ele tem muito a construir no nosso coração, na reflexão sobre esse tema tão necessário, que é a nossa necessidade de resiliência, sobretudo num mundo tão instável como o que nós vivemos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 7, o texto também vai ser projetado na TV aqui da frente. Ele diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Vamos orar? Senhor, estamos nesse lugar cercados por essa ambiência tão celestial. As canções nos lembram quem o Senhor é, quem nós somos diante de Ti. As orações tão sinceras que a Ti fazemos, colocando o nosso coração desnudado diante do Senhor, com as necessidades que temos, com os pedidos que trazemos. Mas agora esse nosso mesmo coração se coloca atento à Tua palavra, porque sabemos que esse não é um momento de palestra simplesmente, ou esse não é um momento em que nós vamos nos aprofundar no estudo de um texto milenar da religião. Nós estamos com a Bíblia aberta. Ela é a Tua palavra viva, Senhor. O que essa palavra tem produzido ao longo da história no coração de homens e mulheres é imenso. É de alcance, de impacto maior do que a nossa capacidade de descrever. Então o que nós pedimos nessa manhã é que dos céus o Senhor fale ao nosso íntimo, à nossa alma. O Senhor nos conforte, nos console, nos encoraje e, acima de tudo, o Senhor nos dê firmeza, estabilidade que não conseguimos encontrar nas circunstâncias movediças do viver, mas no Senhor, no Teu amor e na Tua verdade eterna, encontramos toda a estabilidade que a nossa alma precisa. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco, do menor, do pequeno, da criança que está sendo assistida agora na sua salinha, até o mais experiente sentado nesse auditório, até aquele que acompanha essa transmissão online pelo YouTube. Que o Senhor, com a Tua graça que é tão singular, alcance cada coração e nos empreste aquele sentimento de beleza único que temos quando estamos em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, se existe uma coisa que tem o poder de tirar a nossa estabilidade, e estabilidade é algo que a gente continuamente está buscando, não é? A gente não quer a sensação da instabilidade. Nós procuramos uma vida estável, uma emoção estável, relacionamentos estáveis. Mas se tem uma coisa que tem o poder de abalar a nossa estabilidade, é quando nós temos que enfrentar adversidades. Quando a gente precisa encarar aquele problemão que não imaginávamos que apareceria na nossa vida e no nosso caminho. Isso tem o poder de mexer e de abalar a nossa estabilidade.
lidar com situações imprevisíveis, lidar com aqueles grandes problemas que desafiam a nossa capacidade de enfrentá-los, torna a resiliência, tema dessa série, tanto necessária como também difícil de alcançar. Quando a gente se vê enfrentando grandes adversidades e grandes problemas, é justamente a hora que a gente diz, é aqui que eu preciso da resiliência. É nesse momento que a resiliência tem que aparecer. Então a gente reconhece a necessidade dela, ao mesmo tempo em que a gente percebe que ela é difícil de segurar, difícil de alcançar, difícil de experimentar. Embora muitas pessoas repitam a frase quase que como um mantra do nosso tempo, dizendo assim, desistir não é uma opção. Você já ouviu isso? Provavelmente alguém bem intencionado vai lá, porque leu um livro de autoajuda, participou de um final de semana de treinamento com um coach, um life coach, aprendeu essa frase e disse para você no meio de uma semana difícil, olha só, eu sei que está difícil, eu sei que está pesado, mas pense bem numa coisa, desistir não é uma opção. Né? E aí você até toma uma dose de coragem, como aquele celular que está no fim da carga e você espeta ele na bateria e rapidinho começa a subir um pouquinho, mas logo puxa de novo e você vai vendo o celular desligando em breve. A gente, embora escute muito essa frase, desistir não é uma opção, muitas vezes precisamos admitir que desistir é, no mínimo, uma tentação. Ok, eu não quero reconhecer que desistir é uma opção para mim. Mas se a gente é sincero, se somos francos, precisamos admitir que algumas vezes desistir é, no mínimo, uma tentação. Acho que eu não dou conta. Eu acho que é muito para mim. Eu acho que eu não cheguei no meu limite, eu passei dos meus limites. A tentação de desistir é grande. E o que a Bíblia tem a ver com isso? Por que falar sobre isso à luz da Bíblia? Bem, porque a Bíblia fala muito sobre a realidade das adversidades e das pressões do viver. Mas a Bíblia não apenas fala sobre isso. Ela não apenas fala sobre a realidade das pressões e das adversidades inerentes ao viver, como ela também, eu acho isso lindo na Bíblia, não omite os dias maus que os seus principais personagens enfrentaram. Você abre a Bíblia e você vai conhecer a história de Abraão, o pai da fé. E você não passeia pela história de Abraão dizendo, uau, que homem, que fé sempre firme, que postura sempre resoluta diante de Deus, que pessoa de caráter inquestionável. Não, você vê um monte de tropeços na vida do Abraão. Você vê um monte de falhas em Moisés. Você vê vários desvios e equívocos na vida de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Você vê Salomão, que a Bíblia diz que é o homem mais sábio que o mundo já viu, falhando tolamente como quem falta sabedoria diante do próprio Deus. E você vê homens e mulheres, ao longo de toda a história bíblica, enfrentando a realidade do dia mau, do dia adverso, das tribulações e das pressões que você e eu conhecemos tão bem e tão de perto. As biografias de homens e mulheres de Deus, que são inspiração para a nossa vida e para a nossa fé, estão marcadas por tempestades severas, dias difíceis, derrotas amargas e problemas aparentemente insolúveis. Abra a Bíblia, leia a Bíblia e você vai ter um choque com essa realidade. Esses grandes homens e mulheres da história da nossa fé, inspiração para nós, enfrentando dias tão difíceis como alguns dias que nós vivemos e talvez bem mais difíceis do que o dia mais difícil que você já viveu até aqui também. No entanto, essas pessoas enfrentaram as situações adversas convencidos da veracidade da fé que tinham. Essas pessoas, especialmente quando você vai olhar para o Novo Testamento, os discípulos de Jesus, os apóstolos, mas também aquela comunidade dos discípulos, homens e mulheres tão mencionados nas cartas de Paulo,
nas páginas dos evangelhos, eles enfrentaram as adversidades e os dias maus, convencidos da verdade da fé que tinham e certos do poder do evangelho em suas vidas. Mesmo em dias difíceis, dias de circunstâncias ruins, eles andavam com Jesus. E isso os mantinha firmes. E é um pouco sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre andar com Jesus. Que é o que significa na prática crer no Evangelho. Crer no Evangelho não é você concordar intelectualmente com um conjunto de doutrinas religiosas. É também. Crer no Evangelho é, sobretudo, o encontro com uma pessoa. Jesus de Nazaré, vivo, Senhor, Deus, Rei. E é a rendição da vida a Ele e ao seu amor. E é o entendimento de que Ele nos chama a andar na presença dEle. Caminhar com Ele. O que mantinha firmes os pés de homens e mulheres de Deus, das páginas da Bíblia, que enfrentaram dias tão difíceis, era o fato de que eles andavam com Jesus. E o trecho que lemos nessa manhã foi escrito por um desses grandes homens de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, é uma baita inspiração para o meu coração. Eu tenho uma profunda admiração pelo apóstolo Paulo. Esse homem viveu situações muito difíceis. É uma das biografias mais agitadas da Bíblia, porque você vai ver Paulo em constante movimento e você vai ver Paulo passando de situação difícil para situação difícil. Sabe jogo de videogame que você vai avançando e as fases parecem que vão ficando mais difíceis? Era a vida de Paulo. Ele sai de uma situação tensa e entra numa situação tensa elevada ao quadrado. A coisa vai piorando o tempo todo. E o tempo todo, esse homem se manteve resiliente porque ele andava com Jesus. Porque ele cria no Evangelho. Porque o Evangelho, a verdade do Evangelho era aquilo que sustentava o seu coração. Aliás, Evangelho que Paulo descreve aqui no texto que lemos como um tesouro. Veja o verso 7 novamente comigo que ele diz: mas temos esse tesouro. Ele está falando do Evangelho de Cristo. Temos essa verdade. Temos essa vida que nos firma os passos. Temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar, para revelar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O poder que é maior que qualquer força, o poder que excede qualquer situação difícil, provém de Deus e não de nós. É bonito porque nós encontramos nessas palavras uma expressão da autêntica humildade cristã. E vivendo num tipo de tanta prepotência, em que o ser humano gosta de se anunciar como autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de nada, basta a mim mesmo, basta a minha força, basta a minha inteligência, basta o meu dinheiro, basta o meu trabalho. Essa palavra, esse texto do apóstolo Paulo aqui, revela o verdadeiro espírito da humildade cristã. Paulo afirma que o poder que sustenta quem anda com Jesus, poder que é forte o bastante para salvar o perdido, poder que é forte o bastante para transformar uma vida de dentro para fora, e que por causa disso, esse evangelho que salva, esse evangelho que transforma, é também poderoso e pode fortalecer a alma mais vacilante no dia difícil, no dia mau. Paulo está dizendo que esse poder não é inato ao ser humano, que essa capacidade não é uma característica da personalidade de alguém, mas é um poder que vem do próprio Deus. É por isso que ele faz o contraste entre o tesouro e o vaso de barro. O contraste é muito claro. Ele diz: olha, há um grande tesouro. O Evangelho é esse grande tesouro. Essa vida com Jesus é um grande tesouro. É uma riqueza incalculável. Mas esse tesouro está dentro de um frágil e simples vaso de barro. Paulo é um evangelista, certo? Ele prega o Evangelho. Inclusive, ele prega o Evangelho aos coríntios.
para quem ele escreve essa carta. E aqui ele faz o contraste, então, entre ele próprio, o evangelista, com o evangelho. É o contraste entre o pregador e a pregação. Então o foco, ensinava Paulo aqui aos Coríntios, não deve ser no instrumento que prega a mensagem, mas no conteúdo da mensagem. O instrumento que prega é como o vaso de barro frágil. A mensagem que ele anuncia é o tesouro precioso. Por que isso? Porque o homem, que não deve ser o foco, é o que Paulo ensina a essa igreja, é apenas um vaso de barro, frágil e quebradiço. Mas dentro desse vaso, e lembre-se, Paulo está escrevendo para cristãos, é uma carta para uma igreja. Então ele não está falando isso de toda a humanidade, ele está falando isso dos cristãos. Dentro deste vaso de barro existe um tesouro de inestimável valor. Esse tesouro é o Evangelho. O que Paulo está dizendo aos seus leitores, e ele vai usar o seu exemplo, como a gente vai ver em breve, é reforçar a fragilidade da nossa vida. De fato, vidas frágeis num mundo frágil e instável é um baita problema. É uma combinação quase que fatal para a ruína. Só que Paulo está dizendo que, a despeito da fragilidade do nosso viver, se temos a Jesus, se andamos com Jesus, temos dentro desse vaso frágil de barro o tesouro do Evangelho. Então, o vaso é perecível, mas o Evangelho é imperecível. O vaso é frágil, mas o Evangelho ele é poderoso. A força não está no vaso, a força não está em você ou em mim, está no tesouro da vida de Deus em nós, o Evangelho. O vaso se quebra, e quando se quebra precisa ser substituído, mas o Evangelho é eterno, jamais pode ser mudado. Então veja, queridos, como que Paulo é um pregador na contramão de muitos pregadores do nosso tempo. Porque Paulo está falando de si aqui. E ele está dizendo para pessoas que o admiravam muito como grande apóstolo e líder que ele era, o seguinte: olha, não atentem tanto para mim. Não confundam a beleza, a glória, a excelência da mensagem que eu anuncio a vocês com o frágil mensageiro que eu sou. O vaso se quebra, o vaso é perecível e olha, se quebrar, ele pode ser substituído. Não me apego à minha própria vida, Paulo dizia. Agora, o evangelho que eu anuncio a vocês, o evangelho que vocês receberam, isso sim tem poder incalculável, isso sim é de uma riqueza incalculável. E queridos, de certa forma, isso que Paulo fala aqui no verso 7, é um golpe nessa pseudo-autossuficiência humana, mas é também um convite para a dependência de Deus. Porque Paulo está dizendo, o poder que a tudo excede, não vem de nós, vem de Deus. E quando eu entendo isso, qual é a coisa mais lúcida que eu posso fazer? Tem gente que acha que a vida de fé é um salto irracional, né? Não tem lucidez, é só sentimento, é só sensação. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: uma vez que eu reconheço a minha fragilidade, que eu não tenho capacidade em mim mesmo para todos os enfrentamentos das adversidades do viver, e há em Deus um poder que a tudo excede, e vem de Deus o poder que a tudo excede, o que eu preciso? Eu preciso de Deus. Eu preciso caminhar com Deus. Eu preciso depender de Deus. E aí, na sequência dos versos que lemos, versos 8 e 9, há um grupo, um conjunto que eu chamaria aqui de 5 verdades que nos fortalecem. São verdades que nos tornam mais resilientes para enfrentar as adversidades do viver. E eu quero falar sobre elas de modo objetivo e eu peço a sua atenção. Cada uma delas vai aparecer em destaque aqui na tela para que você possa acompanhar. A primeira verdade que esse texto, a partir do verso 8 agora, nos ensina é de que andar com Jesus não te livrará das pressões. E eu não sei se ler isso aqui atrás decepciona você. Poxa, Roberto, eu venho para a igreja, a série é resiliência, eu quero permanecer firme num mundo instável. E você começa o primeiro ponto, a primeira afirmação, dizendo que andar com Jesus não vai me livrar das pressões. É isso mesmo. Eu sei que você provavelmente já passou
por algum prédio que o letreiro dizia ser uma igreja, alguma coisa, e havia uma plaquinha próximo na porta dizendo assim: pare de sofrer. Mas aquilo ali não tem nada a ver com cristianismo. Andar com Jesus não te livrará das pressões. Olha o que Paulo diz no início do verso 8: de todos os lados somos pressionados. De todos os lados, por onde caminhamos, seja lá o que a gente faça, onde a gente chegue, de todos os lados somos pressionados. Meus amigos, não existe cristianismo indolor. Sabe por quê? Porque não existe vida imune à dor e ao sofrimento. Você conhece alguém imune ao sofrimento? Você conhece alguém imune à dor? Você conhece alguém incapaz de chorar? E ainda que as lágrimas não escorram do rosto, você sabe que aquele coração dentro do peito sangra e sofre. Se não existe gente imune à dor, não existe cristianismo indolor. A vida cristã não é uma estufa espiritual, em que você entra e absolutamente nada mais do que acontece do lado de fora é permeável à sua vida, atinge você. Você se torna uma espécie de alienado da realidade da vida das demais pessoas. Não, a vida cristã não é uma sala VIP. Lembra da época do caos aéreo no Brasil, alguns anos atrás? Esse era um período que eu viajava muito a trabalho, todas as semanas. E infelizmente eu não tinha um cartão que me permitisse usar a sala VIP, que é um lamento também nesse momento. E o que acontecia? A gente ficava horas jogado na área de embarque, esperando algum momento em que o voo seria remarcado pela quarta, quinta, sexta vez. Não tinha horário. Você tinha um horário para chegar, mas você não tinha horário para embarcar e para viajar. Voos eram cancelados, era um caos. Algumas pessoas conseguiam ficar completamente imunes àquele caos. Como? Elas tinham um cartão que dava a elas acesso a uma sala especial. E quando ela entrava naquela sala especial, lá fora, tá todo mundo xingando, reclamando e tal. Ela entra na sala, toca jazz. Tem um balconista ali, uma balconista super bem vestida, falando: seja muito bem-vindo. Você se sente o cara por causa de um cartão. E aí você entra, tem uma poltrona confortável, uma cadeira massageadora, um buffet para você fazer um lanche. Você pensa assim: olha, pode até atrasar. Aqui eu lancho, janto, vou ficando, né? E aí, às vezes, algumas pessoas, talvez até em decorrência de um falso ensino cristão, associam a vida cristã como uma sala VIP dessa. O caos está lá fora. Deixa o mundo explodir em guerra. Deixa essa conversa do clima, do superaquecimento. Não quero nem me importar com isso. Não. Deixa, arranca a árvore mesmo, polui rio. Não tem problema. Deixa, vamos degradar o jardim que Deus criou. Maravilha. Tô nem aí. Por quê? Porque eu vivo na minha estufa espiritual. Eu estou na minha sala VIP religiosa. Nada disso me atinge. Nada disso me afeta. Isso não é uma tolice? Ser cristão não é pisar em tapetes aveludados. Ser cristão é muitas vezes cruzar desertos áridos. E acredite, se Deus fez homens como Moisés atravessarem desertos tão secos e difíceis, eu não vejo nenhuma incoerência em ele permitir que um frágil vaso de barro como Roberto passe por desertos também. Aliás, não foi Jesus mesmo quem disse: no mundo vocês terão... É ruim, né? No mundo vocês terão aflições. É interessante que tem algumas palavras de Jesus que alguns lugares nunca gostam de pregar. Essa parte não. A segunda parte do tenha um bom ânimo você pode usar. Ter aflição, não. Está amarrado. Não vai ter aflição.
Ser cristão não é ser alienado da realidade. Ser cristão não é ser alienado da realidade de um mundo cheio de pressões, dores, perdas e frustrações. Ser cristão não é ser menos humano que os demais humanos, tornando-se imune às coisas que afetam todo mundo. Não há incoerência alguma entre seguir a Jesus e passar por adversidades. Pelo contrário, grandes homens e mulheres, na Bíblia e na história, foram forjados em meio a grandes desafios. Grandes homens de Deus que nós admiramos. Algumas pessoas ensinam as crianças na escola bíblica dos pequenos o seguinte: olha, você deve orar. Você sabia que Daniel, o grande profeta, orava a Deus 3 vezes ao dia? E aí ensina até a musiquinha para a criança. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia e no meio da aflição, Deus o socorria. E as crianças cantam sorrindo. Quando foi pelo rei aos leões jogado. Imagina se ser jogado numa arena de leões famintos. Tinha que orar mesmo, né? Um grande homem de Deus, forjado no meio de grandes desafios, vendo milagres, vendo a provisão no meio de grandes desafios. Talvez a gente precise aprender não a pensar nessa frase como um clichê, mas como uma verdade definidora da nossa fé e da nossa experiência com Deus. Deus nunca nos prometeu que nos livraria das pressões, mas Deus sempre prometeu livramento nas pressões, em meio às pressões, em meio às adversidades. Ser cristão, andar com Jesus, não é viver uma vida humanamente diferente dos demais humanos. Você não é um super crente, até porque eles não existem. Jesus não desumaniza você. O encontro com Jesus te torna mais humano, como você foi criado para ser. E olha, se o teu Salvador passou pela aflição e pela adversidade, ao ponto de orar pedindo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Nós também não devemos esperar que andar com Jesus nos livrará das pressões. Então, encarar essa realidade é o primeiro passo para a gente enfrentar com mais resiliência as adversidades e os desafios do viver. Mas há uma segunda verdade nesse texto. Andar com Jesus certamente renovará o seu ânimo. Embora andar com Jesus não te livre das pressões, andar com Jesus renovará o seu ânimo. Olha o que o texto diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Pressões de todos os lados, mas não desanimados. A palavra traduzida aqui como pressionados transmite no original em grego a ideia de aflição, tribulação, aquilo que oprime o espírito. Tudo isso numa palavra que foi traduzida como pressionados. Ou seja, a tribulação é uma prova externa que produz uma angústia, que é um sentimento interno. A tribulação é algo que se dá na nossa vida, mas que está acontecendo do lado de fora. E o efeito dela é a angústia do lado de dentro. É a aflição de espírito. É o que a Bíblia está dizendo. E esse era um sentimento que Paulo afirma conhecer de perto. Ele está dizendo: de todos os lados somos pressionados. No entanto, mesmo enfrentando circunstâncias tão adversas, Paulo era fortalecido em seu ânimo pelo Senhor com quem ele andava. No meio das pressões, o ânimo de Paulo não desfalecia. Hoje em dia se fala muito na psicologia, né, da dimensão anímica do ser. O ânimo, a motivação. Paulo seguia, porque o Cristo com quem ele andava o animava. E talvez você não lembre ou você não saiba, então vale essa revisão. Quais tribulações Paulo enfrentou? Embora a gente não vá abrir aqui todas as passagens bíblicas, como muitas no livro de Atos, que vão descrevendo as adversidades que esse apóstolo de Jesus passou, vamos listar algumas delas aqui de modo rápido. Bem, Paulo foi perseguido numa cidade chamada Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, Paulo foi esquecido em Tarso,
sua cidade de origem. Ele foi apedrejado numa cidade chamada Listra. Ele recebeu castigos e açoites numa cidade chamada Filipos. Ele foi escorraçado de 2 cidades, Tessalônica e Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Aquele texto que todo mundo adora, dizendo que Paulo era contextualizado, que ele chega no Areópago dos gregos e fala: cidadãos atenienses, vejo que em tudo vocês são muito religiosos, há ícones de várias divindades aqui, inclusive há uma inscrição dizendo ao Deus desconhecido. A estes que vocês não conhecem, eu quero falar. E aí ele fala de Jesus, ele pega o gancho. E aí a gente fala assim: está vendo? Que sagacidade de Paulo, que capacidade de articulação com a cultura, com a filosofia, com o tempo, com a interação. Só que quando ele começa a falar de Jesus, ele fala da ressurreição. E aí quando ele fala da ressurreição, sabe o que dizem? O que fala esse tagarela? Tipo, cala a boca, o que você está falando? Que estupidez, insanidade é essa que você está dizendo para a gente aqui? O cara pregando o evangelho foi chamado de tagarela. Ele foi chamado de impostor nessa cidade aqui, Corinto, para quem ele escreve a carta. Paulo enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio quando estava a caminho de Roma, ele foi picado por uma cobra numa cidade chamada Malta, ele sofreu prisões, açoites, apedrejamento, fome, frio e pressão por todos os lados. Você quer comparar o currículo? No entanto, Deus o assistiu. Deus fortaleceu Paulo. Deus manteve o seu ânimo diante de tantas adversidades. Paulo dormia. E quando acordava, ele tinha motivo para acordar. Ele tinha um ânimo para continuar vivo. Aliás, ele mesmo dizia: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Sem ânimo, amigos, nos tornamos presas fáceis para a tristeza. Sem ânimo, nos sentimos sem motivação para agir, ou sem motivação para reagir diante das dificuldades que enfrentamos. Mas andar com Jesus, ter o tesouro do Evangelho como verdade do coração, é a garantia de que mesmo em meio às mais difíceis pressões, o próprio Jesus cuidará do nosso ânimo, nos restaurando e nos renovando. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Não é para você responder um amém vibrante para mim, sabe? Não é mesmo, mas é para você responder no teu coração: Jesus, eu acredito nisso. Eu acredito que mesmo nas pressões mais difíceis, talvez aquelas que eu não espero ainda passar, talvez aquelas pelas quais eu clame a Ti que nunca permitas que eu passe, será que mesmo lá eu creio que no meio delas o Senhor cuidará do meu ânimo, o Senhor não vai me deixar desanimar da vida. Terceira verdade desse texto: andar com Jesus alimentará a sua esperança. Andar com Jesus renovará o seu ânimo, mas andar com Jesus também alimentará a sua esperança. Olha o que Paulo diz na continuidade: ficamos perplexos, mas não desesperados. Perplexos, mas não desesperados. Eu acho interessante porque a perplexidade é uma experiência que tem se tornado comum para muitos de nós ultimamente, não é? É impossível você olhar a vida que nós temos vivido e não ficar perplexo com tanta coisa. É muito difícil viver no Brasil do século XXI e não ficar perplexo com algumas notícias. É muito esquisito viver num mundo de guerra, fome, indiferença, violência e não ficar perplexo. A perplexidade, ou a palavra que foi traduzida aqui como perplexos, era usada na Grécia Antiga para descrever alguém arruinado pelos seus credores e que por causa disso contemplava o seu próprio fim. A palavra grega que foi usada aqui intencionalmente por Paulo como perplexos, era usado nesse contexto. Olha, o sujeito está tão endividado, ele não pode pagar a sua dívida, ele vai ter que pagar com a vida. A sua ruína é breve e ele já contempla o seu fim. É aquela perplexidade de quem vê o próprio fim. É o desespero em seu estado final. Ou, como dizem ultimamente, é o puro suco do desespero. Nós vemos um mundo assim hoje, em guerras, pandemias, violência em escalas cada vez mais altas, indiferença, desigualdade.
Um mundo onde pessoas pagam caro para assistir um show, pisam num estádio de futebol sob uma plataforma metálica que ficou sendo aquecida o dia inteiro pelo calor escaldante da cidade. É negado entrar naquele lugar que você pagou mais de R$500 para assistir um show com uma garrafa de água, para que do lado de dentro você compre um copo de 200 ml de água por R$10. E a gente olha e descobre que uma menina, uma jovem, morre por causa do mal-estar do calor, da falta de água, a poucos quilômetros de nós aqui, num estádio de futebol. Esse é o mundo que a gente vive. E a gente olha e pergunta, por que a pessoa não pode entrar com uma garrafa de água? Por que essa pessoa precisa ficar numa fila por 10 horas, debaixo de um sol, para entrar num lugar? Se foi tão caro, não dava para organizar melhor uma fila, uma senha, qualquer outra coisa? Será que é isso mesmo? Será que século XXI e todo progresso tecnológico é para levar a gente para esse lugar de barbárie? O mal se impõe diante dos nossos olhos e o sentimento que deixa é esse: perplexidade. Mas, diz Paulo, embora nos sintamos assim perplexos, a nossa alma não se rende ao desespero se nós andamos com Jesus. Na verdade, o contrário acontece. Estranho, né? Mas nós somos fortalecidos na esperança. No meio da perplexidade, nós olhamos para aquilo que é a causa da perplexidade em nós e não deixamos que aquilo alimente a nossa desesperança, mas porque andamos com Jesus, temos a nossa esperança alimentada. Nós vivemos a experiência descrita na carta aos Romanos, que Paulo mesmo escreveu aos Romanos, algumas cartas anteriores a essa aqui que eu li, quando ele fala sobre Abraão, no capítulo 4, verso 18, a primeira parte, ele diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Abraão, com todos os motivos circunstanciais para não ter esperança nenhuma, nada em sua vida naquele momento era convidativo à esperança, em esperança creu. Ele creu na promessa de Deus, ele creu na companhia de Deus, ele creu que o Deus que disse que faria algo em sua vida não pode mentir. Então, contra todos os cenários mais adversos e convidativos ao desespero, em esperança, Abraão creu. Queridos, as circunstâncias nos afetam. As circunstâncias podem nos deixar perplexos, mas a nossa esperança não vem das circunstâncias. A nossa esperança vem de Jesus, de sua promessa, de sua presença e do seu poder. Essa é a esperança do cristão. Seja no deserto, seja no palácio. Seja no dia mais iluminado, seja no dia mais sombrio da nossa vida, seja na estação mais alegre ou na mais triste, a nossa esperança não vem nem daquilo que nos dá alegria momentânea, nem daquilo que nos causa tristeza momentânea, como convidativo ao desespero. A nossa esperança está no Cristo que anda conosco, com quem andamos, no poder dele, na promessa dele, na presença dele. Quarta verdade desse texto: andar com Jesus é jamais ser abandonado. Isso é muito bonito. Olha o que o início do verso 9 diz: somos perseguidos, mas não abandonados. Paulo conhecia bem a realidade da perseguição. O apóstolo Paulo se descreve como um fugitivo caçado pelos seus adversários, mas que recebe do Deus que não lhe abandona o escape, a proteção, o livramento. Somos perseguidos, mas não abandonados. E queridos, Paulo sofreu duras perseguições desde o começo da sua conversão até o seu último dia de vida na terra. Esse homem não teve folga, não teve alívio. Ele foi perseguido pelos judeus e ele foi perseguido pelos gentios para quem pregava. Ele foi perseguido pelo poder religioso e ele foi perseguido pelo poder político. No entanto, Paulo jamais se sentiu abandonado pelo seu Salvador, o nosso Senhor Jesus. Mesmo
debaixo das mais terríveis perseguições, ele nunca se sentiu sozinho. O Salvador estava com ele. Andar com Jesus não era uma ideia para Paulo. Andar com Jesus não pode ser um conceito para nós. Não pode, gente. A gente não pode sair daqui só com uma ideia na cabeça. Andar com Jesus. Se eu andar com Jesus, eu vou ter esperança. Se eu andar com Jesus, eu vou ter alegria. Se eu andar com Jesus, eu não vou ser abandonado. Paulo não lidava com isso como uma ideia, ele lidava com isso como uma verdade definidora. Andar com Jesus é uma experiência para todos os dias, em especial para os dias mais difíceis. Quando nós sofremos, inclusive, perseguição por causa da nossa identificação com Jesus. E deixa eu te falar, por mais que seja difícil para você pensar nessa possibilidade, se você estiver decidido a ser um discípulo de Jesus, se o que você quer da sua vida não é um oba-oba religioso, mas é a identificação com Cristo, andar com Ele até o fim, não espere de um mundo que crucificou o Salvador sorrisos. A medida da sua identificação com Jesus aumentará, sim, a proporção de perseguição. E não confunda perseguição com um monte de tolice que tem gente falando aí fora também. Tem muita gente sendo perseguida não porque é fiel, mas porque é chata. E é irrelevante. E apresenta a imagem de um Jesus caricato para essa sociedade. Não é isso que eu estou falando. Mas a sua identificação com o Cristo que morreu numa cruz pelos pecadores, em alguma medida, atrairá perseguição a você. Ela pode começar dentro da sua casa, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer outro contexto. Mas andar com Jesus é a certeza de que mesmo perseguido por causa dele, nunca fomos e seremos abandonados por ele. Ele anda com a gente, ele não nos deixa. Quinta e última verdade desse texto que eu queria compartilhar com você nessa manhã. Andar com Jesus é a certeza, é a garantia de não sucumbir. Olha o que diz o texto: abatidos, mas não destruídos. De novo, é tão bonita a Bíblia, né? Ela não nega a nossa humanidade aqui. Ela não diz para você e para mim: ei, que história é essa de ficar abatido? Ergue essa cabeça. Como é que é o resto? Manda essa tristeza embora. Não é isso? Esse louvor é bacana. Não, está aqui a realidade: abatidos, mas não destruídos. A palavra grega traduzida aqui como abatidos é katabalomenoi. Nomezinho difícil, né? Katabalomenoi. Ela é traduzida como abatidos, mas significa derrubar violentamente. Aquilo que você golpeia e derruba com violência. Ela era usada para falar da queda de um oponente numa luta, ou de derrubar uma pessoa utilizando uma espada ou uma outra arma. Porque você golpeou aquela pessoa, ela foi violentamente atingida, ela foi derrubada. É a expressão aqui traduzida como abatidos. Já a palavra traduzida como destruídos é apolumenoi. Você gravou, tem prova no final. Tem a katabalomenoi e apolumenoi. Apolumenoi transmite a ideia de perecer, ou de desfalecer completamente. Talvez um bom exemplo para a gente aqui seja o filme Rocky. Lembra do Rocky? Apanha a luta toda, fica deformado a luta toda, derrubado violentamente, porém apolumenoi, não completamente desfalecido, ele não perece. Essas são as palavras de um homem que enfrentou circunstâncias desesperadoras acima das suas forças humanas. Não pense em Paulo como um super-herói, por mais que você o admire, como eu o admiro. Ele era um homem de carne e osso, como você e eu. As circunstâncias que ele atravessou eram humanamente muito mais fortes do que ele. Eram situações de potencial destrutivo.
Ele foi acusado, perseguido, castigado, aprisionado, mas Paulo jamais sucumbiu. Paulo jamais sucumbiu. Tem uma ocasião que ele é colocado numa prisão ao lado de um outro discípulo de Jesus chamado Silas. E eles são presos por pregar o evangelho. Mas eles não são apenas colocados na prisão. Antes de deixarem eles lá dentro enjaulados, eles são açoitados, severamente castigados. E olha, acredite, o Império Romano tinha requintes de barbárie ao punir um prisioneiro. E os açoites eram uma estratégia, era uma forma de punir um criminoso, para que ele sofresse no corpo, para que as marcas ficassem aparentes no seu corpo, muito sangue derramado, mas a sua vida não fosse tirada, para que ele tivesse que digerir a dor. A Bíblia diz que Paulo e Silas sofreram muitos açoites e foram lançados dentro de uma prisão. O texto bíblico diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. Isso é não sucumbir. E eu receio que a gente viva uma geração de cristãos extremamente fracos, que não aguentam lidar com a primeira frustração. Eu pedi tanto para Deus aquela bênção especial, poxa, por que Ele não concedeu? Ia ser tudo de bom. E aí faz birra com Jesus, fala que Deus vai notar a falta dele no culto. Ah, é Deus? Está achando que eu vou aparecer na igreja? Nem o senhor, nem Roberto, nem ninguém me vê lá não, até o Senhor me abençoar. Está aqui um homem fiel a Cristo, pregando o evangelho, sofrendo açoites e orando e cantando louvores. Sabe por quê? Nem mesmo o maior castigo físico seria capaz de fazer a alma desse homem sucumbir de sua fé. Nós devemos trazer essas verdades para os nossos dias, porque esse texto pode também se aplicar aos duros, cruéis e esmagadores golpes que muitas vezes parecem vir do nada sobre a nossa vida. Já aconteceu com você? Você fala, esse golpe eu não esperava. Isso foi pesado e cruel. Isso não estava no meu radar. A gente pode aplicar a certeza desse texto de que nós podemos ser abatidos, mas não destruídos, quando uma doença inesperada chega, quando um acidente grave acontece, quando uma crise na família é instaurada, quando o desemprego surpreende a gente. Nada está no radar. Nada disso era contado como uma expectativa. Chega e abala. Abala, mas se você anda com Jesus, não destrói. Você não vai sucumbir por uma razão única. Aquele que está de mãos dadas com você e garantiu te levar ao outro lado da eternidade em segurança, não vai te abandonar na hora do caos. Pelo poder de Deus, nós somos capacitados. E aí nós reagimos de forma sobrenatural, a fim de que Deus seja glorificado, mas que as pessoas sejam impactadas pelo nosso testemunho. Eu tenho um grande amigo há muitos anos que teve uma fase da vida dele que ele passou por uma sequência de meses muito difíceis, muito difíceis, muito difíceis, e por mais que eu o amasse e quisesse encorajá-lo e abençoar a vida dele, eu não me sentia tendo condições nem palavras para isso. Eu lembro de uma vez conversar com a Sheila e falar, amor, eu acho que ele não resiste, é muita dor. É um golpe pesado atrás de golpe pesado em muitas áreas da vida. São muitas perdas em poucas semanas, esse cara vai desmoronar. Essa é a análise humana. Passado algum tempo, o nosso testemunho foi ver aquele amigo mais firme ao lado de Jesus do que nunca antes, mais certo de sua fé, mais forte na presença de Deus. A que a gente pode atribuir isso, senão a companhia do Todo-Poderoso? É Jó. Lembra de Jó? Ô bicho para sofrer, não foi? Tem gente que fala, estou sofrendo igual a Jó. Nem conhece direito a história de Jó, mas fala, porque sabe que é sinônimo de sofrimento. Há um trecho da Bíblia, Jó, no capítulo 19, iniciozinho do verso 25, que ele diz assim,
quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu não vou sucumbir antes da hora. Essa luta só decreta o meu fim se o Deus da minha vida determinou que mediante esta luta fosse chegado o meu fim para estar com Ele. De modo contrário, eu seguirei, abatido, mas não destruído, dando testemunho da glória de Jesus para as pessoas. Eu quero encerrar relembrando a você dos pontos que nós vimos aqui hoje. Primeiro, andar com Jesus não te livrará das pressões. Lembre disso. Deus é aquele que nos livra nas pressões. Deus não poupou Daniel da fornalha, Deus não poupou Daniel da cova dos leões, Deus livrou Daniel na fornalha, Deus livrou Daniel na cova dos leões. 2, andar com Jesus renovará o seu ânimo. Andando com Ele, as ondas do desânimo não afogarão você. Você vai ver. Às vezes o mar parece violento e as ondas estão grandes, mas elas não vão afogar você. Andando com Jesus, o seu ânimo será renovado. 3, andar com Jesus alimentará a sua esperança. Ainda que tudo em volta aponte para o desespero, a sua esperança na graça de Jesus será nutrida. 4, andar com Jesus é jamais ser abandonado. Lembre da promessa bíblica, o Senhor dizendo ao seu povo: não te deixarei, jamais te desampararei. O Deus que prometeu isso não mente, como você é capaz de mentir e eu também. O Deus que prometeu isso não faz promessas e depois esquece do que prometeu, como eu e você fazemos, até com os nossos filhos às vezes, sem maldade nenhuma. A gente promete uma coisa, a gente tem a certeza de que quando chegar no final do dia, é claro que a gente vai conseguir ir para a quadra jogar bola. O final do dia chega, a primeira coisa que você quer é colocar pantufa no pé. Você quer se jogar no sofá, comer e dormir. Promessas que não se cumprem, Deus não é assim. O Deus que promete, cumpre. Ele prometeu não nos deixar nem nos desamparar. E 5, andar com Jesus é a garantia de não sucumbir. Então ouça isso. Não há adversidade, não há crise, não há problema ou dor que determine aquilo que apenas o Senhor pode determinar na sua vida. Talvez, no meio de uma situação aflitiva, você possa olhar e dizer: talvez seja o meu fim. Atribuindo ao poder daquela aflição a capacidade de decretar o seu fim. E não olhando para Deus, como aquele que diz no Salmo, todos os dias, aliás, como aquele a respeito de quem Davi fala no Salmo, todos os dias escritos para mim estavam registrados em teu livro antes de qualquer um deles existir. O que o salmista está dizendo? O Senhor viu meu embrião e cada um dos dias reservados para mim já estavam escritos no teu livro antes mesmo de cada um deles existir. Sabe o que o salmista está dizendo? Uma frase que muita gente diz aí na sabedoria popular: ninguém morre de véspera. Já ouviu isso? Isso serve para a gente pensar na dimensão extrema da dor ou da aflição que comunica para nós a ideia de que a gente vai sucumbir. Nenhuma aflição tem o poder de determinar aquilo que só Deus pode determinar na nossa vida. E Deus tem um bom propósito. Mesmo na dor, Deus tem um bom propósito. Porque aquilo que Deus faz é bom, é justo, como nós cantamos hoje aqui. Vamos orar? Ah, Senhor, o que a gente mais precisa é andar com Jesus. Porque as coisas que nós vimos aqui na vida do teu servo, o apóstolo Paulo, que fizeram dele um exemplo de resiliência para que a gente siga num tempo tão desafiador como o nosso. Cada uma dessas razões e esses exemplos que vimos nele eram motivados pelo fato de que ele andava com Jesus. Nos ajuda, Senhor, a andar contigo.
Nos ajuda, Senhor, a andar contigo e não ter uma visão romanceada da vida como se fôssemos imunes às pressões ou à dor. O Senhor nunca pediu isso de nós. O Senhor não nos fez super-heróis, o Senhor nos fez humanos. Se o Senhor nos quisesse imunes à dor, indiferentes ao sofrer, incapacitados de chorar, de entristecer, assim o Senhor teria feito. Mas o Senhor nos deu emoções. Então nos ajude a lembrar que não precisamos nos decepcionar quando andamos contigo e sofremos pressões, mas nos ajude a lembrar que é apenas andando contigo que o nosso ânimo é renovado, a nossa esperança é alimentada. Nós jamais estaremos sozinhos e nem iremos sucumbir, porque as mãos que nos seguram são totalmente poderosas, santas e cheias de amor. Nos ajuda a andar contigo, Jesus. Faz de nós uma igreja de gente que anda contigo, Jesus. E o resultado disso seja uma postura mais firme diante das tempestades do viver, mais resiliente diante dos desafios do viver. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém e amém.